sou Cauê Linhares. E, bom, desde pequeno eu nunca imaginei o que era Deus por causa da cultura, por causa do modo, né, que a gente cresce vendo Deus como um gesso ou como uma madeira, não atacando as religiões. Jesus não é isso, mas eu cresci com uma cultura dessa, e ao qual eu fui me tornando uma pessoa ao longo do tempo, ao crescimento, com problemas, traumas, vícios, né, drogas, e até o ponto de Deus intervir e eu perceber que Ele tinha um chamado na minha vida, e mesmo assim eu não acreditava, eu resistia, eu xingava as pessoas de dentro do Evangelho. Então isso foi a etapa, né, de um começo no meu ministério que eu vivo hoje, tá? Na realidade eu nunca tinha conhecido a Jesus, eu sempre tinha uma figura de Deus distorcida, só que a minha vida dava tudo errado. Minha vida, na realidade, como eu disse, era vícios, era traumas, era síndrome do pânico, eram coisas malignas. E por um momento eu percebi que Deus me dava muitos livramentos por causa de um propósito e por causa de um chamado que ardia e que eu não sabia que existia. Então eu decidi ir a um culto, e ali então Deus revelou, Deus me mostrou que Ele era real. Uma das chaves maiores que destravou o meu ministério, que eu fui batizado com o Espírito Santo e que Deus Ele fez um romper sobre mim, foi eu abrir o meu coração. Porque Jesus é educado, Ele bate, se a gente abrir. Então eu entrei com essa decisão quando eu fui para o culto, né? Mesmo sendo uma pessoa incrédula, mesmo sendo uma pessoa que xingava cristãos, mesmo sendo uma pessoa bruta, dura, mas quando eu pisei dentro de um culto e eu senti a presença de Deus, tudo mudou na minha vida. Ele começou a colocar as coisas no seu devido lugar, Ele entrou com uma ação de libertação muito forte, e hoje eu estou vivendo as maiores promessas, que é viajar ao mundo para propagar o Evangelho e ver coisas extraordinárias acontecer através de mim. Centenas de pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo, ministrando onda de poder, ver o sobrenatural de Deus. E para mim fazer isso me faz viver. A partir do momento que o Espírito Santo Ele me tocou, Ele ardeu um chamado que eu já tinha, só que eu não sabia, porque a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando eu abri o meu coração e o Espírito Santo Ele veio sobre a minha vida, eu permiti o acesso de sentir Deus me tocar dentro de mim. Então isso mudou, porque foi um revestimento, e isso trouxe o fogo para que hoje eu conhecesse o chamado em Deus. Então, o que é que fez eu hoje ser quem eu sou? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e Ele me tocou como uma pessoa. E eu conheci Ele íntimo, e isso foi uma das maiores experiências da minha vida, que quebrantou o meu coração, que me levou cada vez mais, que me deu mais vontade, que me deu mais fome, que me deu mais sede, que me deu mais expectativa de vida, que me deu mais vontade de conhecer a Jesus, estar perto de Jesus e perceber que a vida lá fora é medíocre, que vícios, que tudo isso é um vazio que nós carregamos, que precisamos conhecer a presença de Deus para que nada mais substitua, como eu substituí um dia, como eu tinha amizades que não me acrescentava, como eu tinha alianças com pessoas malignas, e tudo isso se fez novo a partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo e eu acreditei nisso. Isso fez a diferença no meu ministério, na minha vida. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, antes de eu conhecer a Jesus, minha mãe começou a buscar pela minha vida, porque na realidade eu vinha aprontando tanto que ou eu ia ser morto ou eu ia ser preso. E Deus vinha dando tantos livramentos para mim, isso há 9 anos atrás. Hoje eu posso afirmar a vocês que eu não tenho vontade alguma de ser o que eu era, porque eu tenho a visão aberta e eu vejo quão medíocre era a minha vida. Eu vejo que eu tinha amizades, eu tinha certas alianças, eu tinha certos costumes diariamente que não era do reino de Deus.
dava tudo errado na minha vida. Minha vida, na realidade, eu dava um passo para frente e 10 para trás. A minha vida, eu vivia dia após dia com vício na maconha, com drogas, lança-perfume, etc., outras coisas. E aquela cultura de prostituição. Tudo isso, na realidade, foi um abismo levando o outro. Só que eu tive a percepção de tantos livramentos que Deus me deu, que Ele tinha algo sobre mim. Eu comecei a ver que Deus era real. Eu comecei a perceber que Ele tinha os seus olhos como chama de fogo e que Ele queria eu de alguma forma. E eu fui percebendo isso ao longo da minha vida. Costumo dizer que tem algumas pessoas que não vêm pelo amor e outras vêm pela dor. Assim aconteceu comigo, queridos. Foi comigo. Eu vim pela dor. E foi muita dor, porque dava tudo errado na minha vida. E eu percebi que eu precisava de algo para ser liberto. Eu precisava de algo que eu não tinha. Eu precisava de algo para preencher esse vazio. Que na realidade, quantas vezes eu acabei dando lugar para a carne 9 anos atrás, por não conhecer a Jesus e trazer uma alegria momentânea para minha alma. Trazer um refrigério para ela. É isso que a droga proporciona, é isso que o mundo proporciona, é isso que a prostituição proporciona. Então tudo isso são coisas que eu vivia 9 anos atrás antes de conhecer a Jesus, e depois disso eu fui alcançado. Depois disso eu quis, eu falei, eu quero conhecer, eu quero ir num culto, eu quero presenciar, eu quero ver, porque a minha vida dava tudo errado, a minha vida era errada. E a partir do momento que eu conheci o Espírito Santo, eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o único que torna um homem e uma mulher mundano em um homem sábio, em uma mulher sábia, em uma mulher cheia de revelação, em um homem cheio de revelação, em uma pessoa que vai ter sabedoria agora para ensinar. Então o Espírito Santo não é por teologia, porque eu nunca precisei fazer isso. Eu vim de um ministério profético e hoje tenho um ministério profético. E eu busquei muitas noites, muitas madrugadas, depois que o Espírito Santo tocou o meu interior. Ele queimou um desejo, um fogo ardente, e um desejo que fui buscando dia após dia, madrugadas de oração no monte, de intimidade com Deus, que destravou muito meu ministério. Não foram 9 dias, foram 9 anos. Eu renunciei muita coisa na minha vida, eu comecei a deixar tudo de lado, para hoje servir ao meu Senhor e hoje operar dons, poder e autoridade. E hoje ser quem eu sou. Um dos maiores livramentos da minha vida é ver que eu estava prestes a ser preso e Jesus não deixar. E Jesus tapar a visão dessa situação para que eu tivesse vida com abundância. E isso foi um destravar na minha vida, e isso foi o que aconteceu, que eu percebi que Deus estava ali me livrando, e por isso que hoje eu estou aqui para dizer para vocês. Outro livramento que eu tive, que por misericórdia eu vi muitas das vezes a arma na minha frente. Eu não vi só uma vez, eu vi mais de 10. Quantas vezes o anjo não permitiu as pessoas puxarem um gatilho. Eu fui livrado da morte para hoje estar aqui afirmando para você que Deus tinha um propósito na minha vida e que eu tive que ver chegar de frente com a morte para hoje estar aqui. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu entrei na igreja, que eu me converti ao Evangelho, que eu me converti ao Senhor, tudo mudou, tudo virou, deu um up ministerial. Tudo se fez novo. O batismo com fogo foi o princípio, na realidade, de uma experiência do fogo de Deus dentro do meu ser, aonde eu pude viver o sobrenatural, aonde Deus me chamou cada vez mais perto dele, aonde o Espírito Santo ele me convencia cada dia que existia um fogo ardente, latente no meu peito e que me levava dia após dia a viver essa profundidade. Eu me quebrantei, eu tive uma sinceridade que na realidade eu nunca tive. Eu tive um quebrantamento no meu interior que talvez o seu coração está tão duro que você não está conseguindo ter esse acesso como eu tive. E isso foi a chave principal para eu ser alcançado, para eu ser tocado,
para eu ser levantado, para que o batismo me alcançasse. Só que hoje o sistema religioso, ele bloqueia muito a gente de conhecer o batismo. O batismo com fogo, o poder de Deus em ação, a unção do Espírito Santo, os dons espirituais. Então a rendição gerou muita sede, gerou muita fome, que atraiu Jesus, o Rei da Glória, para perto de mim. E aonde ele me tocou dessa forma inefável. E assim é com você. Talvez você esteja me assistindo, a sua vida está indo de 0 à esquerda, a sua vida está dando um passo para frente e 30 para trás. Talvez você está com problemas de vício que você não consegue vencê-los. Talvez você não consegue vencer o pecado. Você não consegue vencer a masturbação, a pornografia. Você não consegue vencer os problemas. Você não consegue vencer 1001 coisas. E eu estou vindo aqui para te trazer a solução. Eu não sou perfeito, eu tenho a cada dia me aproximado do Espírito Santo. E cada vez que o DNA dele entra dentro de mim, o toque dele entra dentro de mim, algo é modificado no meu interior. E é sobre essa mudança de DNA, é sobre essa troca de identidade. A minha função hoje é de te levar mais perto da presença de Deus. A minha função hoje é de quebrar os princípios que o sistema religioso criou para que você conheça o Espírito Santo em profundidade. É tempo de você sair do evangelho raso. É tempo de você conhecer a Deus em profundidade. É tempo de Deus se revelar a você que na realidade você nunca teve essa experiência, você nunca foi conduzido a uma rendição, a um quebrantamento, a um rompimento. E o batismo com fogo, para finalizar, ele te traz uma decisão única, o abandono do pecado. E é esse abandono que vai gerar um grande avivamento para todo o Brasil e toda a nação.